Olá, bem-vindos à Maldição de Cassandra, outra vez no ambiente habitual, com as minhas estantes um bocadinho. O meu gato está farto de miar, portanto não se espantem, desta vez acho que vamos ter banda sonora. Estava com saudades minhas e agora não faz outra coisa do que chamar-me. As minhas belas estantes com os meus livros com os quais tenho uma relação intensa e caótica, que mudam de sítio durante a noite e reproduzem-se, ninguém me consegue convencer do contrário. E estou rouca, pronto. Foram muitas noites, muitos dias, muita música, muita conversa, mas acontece, não é por isso que eu deixava de fazer o episódio de hoje. No episódio de hoje eu não posso deixar de falar acerca do debate, conversa, troca de opiniões, javardice, que sucedeu ontem na CNN Portugal, um frente a frente, pronto, entre o Pacheco Pereira e o André Ventura, a quem eu chamo o Coiso, como toda a gente sabe. Isto vai ser um episódio exclusivamente de um acontecimento, de um episódio da vida portuguesa, mas qualquer pessoa que esteja noutra parte do mundo, nomeadamente no Brasil, facilmente fará as transposições, porque a essência humana é igual em toda a parte. Então, devido ao discurso que o Coiso teve na cerimónia dos 50 anos da Constituição, em que a esbracejar e a gritar e a cuspir-se, que é como faz sempre, disse que antes do 25 de Abril teria havido menos presos políticos do que a seguir ao 25 de Abril, e o Pacheco Pereira, que é um historiador dos intelectuais mais brilhantes da praça portuguesa, disse que era mentira e então lançou o repto de fazerem frente a frente, desde que estivessem devidamente documentados. Eu não posso deixar de tirar o meu chapéu ao Pacheco Pereira. Sim, sou completamente suspeita, não gosto do Coiso, não quer saber, é o que é. Gosto imenso do Pacheco Pereira, reconheço a enorme cultura, poder intelectual, dons de palavra, de oratória, educação, calma, ponderação. E o outro, que mais não faz do que gritar e lançar aquilo que agora se chama soundbites. Uma pessoa ganha uma camada de nervos. Então o Pacheco Pereira lá lhe explicou que a quantidade de presos e de torturas e de tudo o que aconteceu não teve comparação, como é evidente, até pelo decurso do tempo. Portugal teve 48 anos de uma ditadura em que havia uma polícia política, primeiro chamava-se PID e depois DGS, vocacionada exclusivamente para prender e torturar pessoas que ousavam pensar de uma forma diferente e sonhavam com a liberdade. Relativamente aos exageros que aconteceram, porque aconteceram, isso ninguém tem dúvidas, e o próprio Pacheco Pereira o assumiu, tinha que o assumir, não é? A seguir ao 25 de Abril, durante um determinado período, que ficou conhecido por o PREC, período revolucionário em curso, onde de facto se fizeram bastantes desmandos. Mas, apesar de tudo, nada que se compare com o que se fez durante a ditadura, primeiro de Salazar e depois de Marcelo Caetano, que por muita esperança que tivesse incorporado o Marcelo Caetano e a Primavera Marcelista, o que é certo é que ele não serviu para nada. E, sobretudo, e aí o Pacheco Pereira foi chapou. Estavam a debater
ou debateram, se poderiam contabilizar pessoas das ex-colónias. Coisa que aquilo andou-se ali um bocadinho nisto. Até que o Pacheco Pereira pôs o dedo na ferida. O senhor explique-me. Se acha que havia guerra do ultramar, então essas pessoas eram portugueses. Ou eram portuguesas. Se considera que era guerra colonial, então eles, como nacionalistas, teriam que ser considerados nacionalistas e estavam a lutar pela independência da sua própria terra, que lhes tinha sido, a maioria dos casos, retirada, exceto em Cabo Verde, que, como dizia Amílcar Cabral, foi um país constituído por Usucapião, com alguma graça, numa conversa que teve com Che Guevara. Eu, pessoalmente, considero que houve guerra colonial. O termo Portugal ultramarino foi um termo já muito longe, ou muito avançado portanto, em termos de ditadura, e teve a ver com a exigência da ONU de terminar com as ex-colónias, teve a ver com o lusotropicalismo de Gilberto Freire. Lá vamos nós entroncar no Brasil, que já era independente há imenso tempo, e de forma que sempre achei que aquilo que se chamavam terroristas ou turras ou o que fosse, mais não eram do que exércitos de nacionalistas que estavam a recuperar a independência dos seus países. Aquilo não correu, não foi bonito de se ver, não, porque o Pacheco Pereira, e bem, fala ponderadamente, fala mais devagar, explica as coisas até com alguma bonomia didática, e o outro, a certa altura, ainda se virou para ele e disse-lhe: "Eu não aceito lições de moral de ninguém." Coisa que lhe ficou extraordinariamente mal, porque, como é um fedelho ao pé do Pacheco Pereira, é uma questão de princípio. Respeitarem-se as pessoas mais velhas e não ser este tipo de comentários. Além disso, o Pacheco Pereira, pelo todo o passado e toda a enorme cultura que tem, deveria naturalmente ser tratado com respeito. Aliás, aquilo até foi engraçado, sem ter grande graça, porque o Pacheco Pereira são anos de leitura, anos de reflexão, anos de escrita, tudo muito bem estruturado, muito pensado, muito refletido, e o outro, nos mentideros, soube-se logo, até eu que estou cá, que aquilo foi mais ou menos uma semana ou 15 dias com outras pessoas, mais historiadores ou de ciência política, ou enfim, que saibam mais das coisas do que ele, meia dúzia de dados compilados, umas fotocópias e tudo o que ele costuma fazer, ali a deitar uns bitites, assim, umas coisas que se dizem para o ar, tudo mais ou menos colado com cuspo, de maneira que o outro, quando queria fazê-lo refletir, aquilo não correu assim tão bem, tanto que a certa altura o Pacheco Pereira disse: "Sabe, mas você acha que eu sou parvo?" Se foi um frente a frente bonito, não foi. Se serviu para eu até certo ponto lavar a alma, serviu. Claro que vou ver daqui um bocadinho nas redes sociais o Ventura ir dizer que teve uma vitória estrondosa, porque ele deve ter aprendido isso com um dos ídolos dele, que por acaso é o Cor de Laranja, não é isso verdade? Também tem sempre vitórias estrondosas em tudo. Até no combate ao narcotráfico, que da Venezuela para os Estados Unidos, milagrosamente deixou de haver narcotráfico. Agora aquilo, a única coisa que contrabandeiam, com certeza, que são ramos de rosas e de margaridas, orquídeas
e outras flores cheias de odores. Pois. E o Pacheco Pereira ainda teve uma virtude que foi acusar a seita de crueldade. Crueldade com os mais frágeis, crueldade com os que menos têm. Para mim, extra os pontos que tinham sido previamente combinados, isto foi a coisa mais importante, porque foi a primeira pessoa que eu vi dizer isto com frontalidade, sem grandes nervos, e com o qual eu concordo inteiramente. Esta paciência, esta delicadeza, este estudo de uma vida, oh meus amigos, eu só posso chamar a isto uma coisa: #resiste sempre. Porque não há nada que torne a resistência mais consistente do que saber aquilo que se fala e saber aquilo que se diz. E não há outra maneira de lá chegar a não ser com um estudo aturado, constante, uma curiosidade, um desespero por conhecer. Que pode ser transversal, pode ser da música, da história, da poesia. E outra coisa que o Pacheco Pereira disse, com a qual eu concordo, é que é um nacionalista e, sobretudo, porque é um defensor da língua portuguesa. E a língua é a nossa pátria. Sim, eu sei, foi a pessoa que o disse. Mas é verdade, e isto une-nos a todos na maldição de Cassandra. E essa união através de uma língua é tão bom. E também é #resiste. Posto isto, se gostam da maldição de Cassandra, please, 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 continuem a visualizar, a pôr likes, a subscrever, a mandar, a fazer comentários, a desafiar-me, a mandar-me sugestões. Please, vamos continuar a crescer juntos. Até breve.